E está em estúdio nesta edição do Meio-Dia, Tavares Moreira, consultor do Banco Buy Europa e antigo governador do Banco de Portugal. Muito boa tarde. Boa tarde. Pedia-lhe que começássemos por uma notícia nacional. O Conselho de Ministros vai hoje aprovar as exceções aos cortes salariais, isto já era mais ou menos sabido. Também as câmaras municipais não poderiam, perante o que o Governo tinha dito, contratar funcionários, já que as admissões estavam congeladas, mas as câmaras municipais, soube-se agora, contrataram mais de 2.000 pessoas. Ou seja, as exceções estão na lei, que são proibidas, mas não estão a ser cumpridas. Será que estas leis são credíveis aos olhos dos mercados, aos olhos dos portugueses? Não, o que eu percebi é que o Conselho de Ministros tinha aprovado uma resolução a proibir exceções aos cortes salariais. Exatamente, não é? a proibir Pois é exceções. A proibir exceções. Sim, sim. E direi que isso é uma decisão praticamente inócua, porque essa proibição já resultava da própria lei do orçamento. A lei do orçamento é uma lei universal, é para aplicação por toda a gente, e, portanto, essa resolução, de resto, tem uma, como sabe, que tem uma categoria legal, uma hierarquia, na hierarquia das leis está muito abaixo de uma lei da Assembleia da República e, portanto, não tem, na prática, qualquer importância. Terá, quando muito, um significado político, digamos, do Governo, sinalizar de que não quer exceções, que começam a aparecer, de facto, exceções. Veja o caso paradigmático dos Açores, que não é exceção, mas é exceção, na prática é uma forma de contornar a lei. E, portanto, isto é, digamos, é mais um sinal político de que o Governo está empenhado em que os cortes salariais previstos na Lei do Orçamento para 2011 sejam, de facto, aplicados. Vamos lá ver qual é a capacidade que tem para aplicar isso. O sinal político acaba por ser um pouco mais vazio. Essa notícia das câmaras municipais, que por razões da sua situação financeira precária estavam impossibilitadas de contratar pessoal, terem, não obstante, contratado, é um mais sinal de 2.000 pessoas. Dos riscos em que nós estamos. Repare, eu já não sei quantas vezes alertei para isso, em relação a 2011, os riscos em que nós estamos em relação à execução orçamental, que vai ser extraordinariamente difícil e arriscada, de facto. Seria uma forma de melhorar o financiamento, e agora estabelecendo aqui uma ponte com o Ecofin, se de facto tivesse sido aprovada a proposta para a criação de uma agência de dívida europeia? Bom, não sei. É um assunto que tem sido debatido ultimamente. Eu devo dizer que na minha opinião, julgo que essa medida tem poucas condições para avançar, ou nenhumas mesmo. Trata-se de uma ideia já muito antiga, de muitas pessoas que alimentavam esse sonho dos países em dificuldade de poderem emitir dívida garantida por todos. E seria realmente uma maneira muito cómoda de resolver os problemas dos países que têm economias e que têm finanças públicas mais desequilibradas. Mas é injusta para os outros, na sua opinião? É evidente que essa medida, não sei se é justa ou se é injusta, sei que dificilmente aceitarão isso e, portanto, não me parece que essa medida tenha grandes condições para avançar, sem uma alteração do tratado até, porque uma medida dessas implicaria, na prática, de facto, a institucionalização daquilo que se chama o bailout, que o tratado proíbe, e, portanto, isso julgo que não tem, nesta altura, mínimo de condições para avançar. Evidentemente, há uma certa expectativa, cria-se uma certa expectativa. Houve essa proposta, ou esse projeto apresentado à reunião do Conselho de Ministros, último, pelo presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, e pelo ministro das Finanças italiano, veja-se logo quem, não é? A Itália, com uma dívida pública gigantesca, para a criação de uma agência europeia que emitisse dívida, portanto, em nome de todos os Estados-membros, para apoiar os outros países. Resta saber em que condições, porque essa agência, seguramente, uma vez que teria o apoio de todos os países, incluindo a Alemanha, essa agência certamente teria um rating máximo, rating AAA, e podia emitir dívida em condições, não direi iguais às da Alemanha, mas muito próximas das da Alemanha. E depois, como é que essa agência ia emprestar aos países em dificuldades? Esse é o ponto seguinte, que não tem, evidentemente, uma resposta fácil. E, portanto, não creio que isso resolvesse automaticamente o problema, para além de, como disse, implicar uma alteração do tratado, que nesta altura penso que não tem mínimo de condições para avançar. E, de qualquer forma, os analistas não estão só de olhos postos numa proposta global, estão também de olhos postos no estado de cada país e, neste caso, na execução orçamental. Portanto, será que mesmo com uma agência europeia de dívida seria o suficiente para travar a escalada dos juros em Portugal? Não, a Agência Europeia de Dívida, como disse, iria emitir dívida em nome de todos os países, portanto, criaria um funding adicional poderia, evidentemente, resolver problemas de liquidez de países que estão em dificuldade para emitir dívida.
É óbvio que a agência europeia não iria emprestar a esses países à mesma taxa a que ia buscar o dinheiro ao mercado. Teria que aplicar, evidentemente, uma sobretaxa, em alguns casos significativa. É evidente que ajudaria a resolver os problemas de liquidez. Só que isso não pode ser não pode ser uma atividade incondicional. Isto teria que estar ligado sempre ao cumprimento de certo tipo de condicionalidade, como acontece com a Grécia agora com a intervenção, a Irlanda também com a intervenção. E, portanto, repare que este Fundo Europeu de Estabilização Financeira já vai emitir eurobonds, porque as obrigações que vão ser emitidas por este fundo agora em 2011 para financiar o pacote de ajuda à Irlanda já são essas sim verdadeiras eurobonds, porque são obrigações emitidas por um organismo criado pela zona euro no sentido de ajudar os países em dificuldades. Só que para ter acesso a essas eurobonds é preciso que os países peçam a ajuda da União, portanto, do empréstimo Comissão conjunto Europeia da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. Portanto, sem isso não tem acesso aos eurobonds. Não é? Em todo o caso, mesmo facilitando o financiamento de cada Estado-membro, seria naturalmente cobrada uma taxa de juros, mesmo que baixa, 4 ou 5%. Se o país não crescesse mais do que isso, em todo o caso, iria continuar endividado. Pois, isso é outro problema. Esse é o problema da necessidade dos países estancarem, países como Portugal, evidentemente, estancarem o crescimento da sua dívida pública. As condições para que isso se faça. Evidentemente que sem crescimento económico e com déficits permanentes é impossível estancar o endividamento, quer o endividamento público, quer o endividamento global da economia. Repare, nós continuamos, as contas externas vêm aí dentro de dias, nós continuamos a registrar um déficit externo muito próximo dos 10% do produto interno bruto e, portanto, a dívida externa continua a subir, digamos, de forma quase galopante, não é? Portanto, o problema é travar esta questão, travar este crescimento do endividamento. Tanto cresce o endividamento global da economia como cresce o endividamento do setor público, porque enquanto tivermos déficits públicos, digamos, superiores ao crescimento do PIB, que tem vindo sistematicamente a acontecer, o endividamento público tem que continuar a aumentar e estamos à beira dos 90% do PIB. A dívida pública direta em Portugal este ano, no fim deste ano, deve estar muito próxima já de 90% do PIB e, portanto, já começa, de facto, a ter uma dimensão muito séria e em 2011 vai aumentar, obviamente. Não há qualquer perspectiva de em 2011 a dívida pública poder sequer estancar o seu crescimento. Vai continuar a crescer, esperemos que cresça menos, seria importante que crescesse menos, mas vai continuar a aumentar e vai se aproximar dos 100% do PIB. Também no Ecofin, Portugal tinha sido pressionado para apresentar reformas que pudessem melhorar a competitividade do país, nomeadamente ao nível de reformas no mercado de trabalho. Mais uma vez, Portugal adiou a apresentação destas reformas neste último Ecofin e, de acordo com uma fonte da Comissão Europeia ao Diário Económico, há uma expressão que me parece ilustrativa de um sentimento geral nesta reunião. Portugal parece não ter noção do risco que corre. Acha que Portugal não tem noção, não tem condições nesta altura para ter noção? Eu acho que estamos aí a assistir a uma coisa curiosa, que é, eu tenho a noção de que o Governo anda um bocado às apalpadelas ou então a gaguejar em termos destas reformas estruturais. Cada vez que os responsáveis governamentais vão a Bruxelas levam um puxão de orelhas, que é preciso tomar certas medidas, chegam cá, começam a perceber que isso é muito mais difícil e é difícil sem dúvida, do que podiam imaginar quando levaram o puxão de orelhas em Bruxelas e, portanto, começam a gaguejar e começam a hesitar, começam a fazer declarações divergentes. Repare que continuam a haver declarações de que não é preciso mexer no Código de Trabalho, misturadas com outras de que se vão alterar as leis do despedimento, que implica, obviamente, mexer no Código de Trabalho. Ainda ontem, a Ministra do Trabalho, mais uma vez, veio dizer que não estava em causa a alteração do Código de Trabalho. A CGTP vem dizer a mesma coisa, mas depois há outras declarações sobre os despedimentos, obviamente, que implicam o contrário do que estão para aí a dizer. Por outro lado, assiste-se a esta coisa que eu acho um bocadinho, no mínimo, surrealista, que é o Governo dar a noção de que está a pedir a bênção das confederações laborais para fazer estas alterações. É óbvio que isso é impossível, quer dizer, isso não vale a pena, porque as confederações laborais não vão passar aval nenhum a esse tipo de medidas. Bom, mas se não falasse com elas, também seria certamente criticado por não ter falado. Não, mas também falar, com certeza, acabariam sempre por falar, mais tarde ou mais cedo. Agora, a noção que dá é que estão à espera que eles digam que sim a esse tipo de medidas, coisa que nunca vão dizer, como é óbvio, não é? E, portanto, não vale a pena andar a fazer, digamos, esses ensaios, porque são ensaios destinados... E o ponto em que acordaram o objetivo do Governo no que diz respeito às indemnizações, este ponto
Fará assim tanta diferença para a competitividade do país mexer apenas nesta cláusula do Código do Trabalho que fala nas indemnizações, reduzir as indemnizações pagas aos trabalhadores em caso de despedimento? É sempre alguma coisa, mas não creio que esse seja o nó-górdio da economia portuguesa. O nó-górdio da economia portuguesa é o excesso de dimensão do setor público e dos setores protegidos da economia. Essa é que é a grande questão. Aliás, tem sido ultimamente muito chamada a atenção por alguns analistas bastante atentos à situação, o caso do Dr. Vítor Bento e outros. De facto, a excessiva dimensão do setor público, dos diferentes setores públicos em Portugal, central, regional, autárquico, etc., empresarial, tudo isso somado e misturado, dá de facto uma enorme massa de consumo de recursos que afeta evidentemente a competitividade da economia em geral e que tem que ser drasticamente reduzido e, portanto, enquanto essa grande frente de trabalho não for encarada de uma forma decisiva, andamos aqui a fazer uns pequeninos ensaios em torno de algumas medidas que na prática vão resultar muito pouco. Portanto, essa concretamente da redução do montante das indemnizações, evidentemente pode ajudar uma empresa ou outra, mas não vai resolver o problema da economia globalmente.